A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é Juliana Lopes. Você está no seu canal EBD Classe EFATá para mais uma lição da nossa revista pela CPAD. Nós estamos agora na nossa lição 10, a intercessão pelos Efésios. Está conosco aqui também nosso professor presbítero Ailton Lopes para mais esta aula, para abençoar a sua vida através da palavra do Senhor. Amém? Nosso texto áureo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versos 14 e verso 15. Amém, querido? Então, como nós falamos, a intercessão pelos Efésios. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Efésios, capítulo 3, no verso 14 ao verso 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Então, como nós acabamos de ler aqui, há uma profunda, um profundo sentimento do apóstolo Paulo ao escrever essa carta. E é interessante que no versículo de número 14, ele vai dizer: por esta causa me coloco de joelho. Isso é muito importante, irmãos, para nós. Porque, irmãos, para pensar, Paulo está dizendo que ele tem uma causa, a qual ele coloca debaixo dos seus joelhos. Nós vamos discorrer ela aqui. Mas para pensar só um pouquinho comigo. Porque às vezes nós oramos muito por nós, intercedemos por nós, oramos por aquilo que queremos, oramos por aquilo que almejamos, e muitas vezes queremos interceder pelos nossos irmãos, clamar pelos nossos irmãos, pedir ao Senhor para que Ele alcance aquilo que Ele tem buscado. Queridos, vamos entender algo poderoso aqui nesta aula. O apóstolo Paulo, ele está preso. O apóstolo Paulo está em prisão. Mas ele está dizendo: por uma causa de vocês, por uma causa do meu próximo, por uma causa de meus irmãos, por uma causa de quem eu espero que cresça, que avance, que vá adiante, eu dobro meu joelho. Eu dobro meu joelho por causa dos Efésios, para que eles compreendam. Olha isso é maravilhoso. E nós vamos discorrer aqui. E eu acredito que a partir dessa aula, você vai passar a orar mais pelo seu próximo, clamar mais para o teu próximo conseguir alcançar, vencer as dificuldades, as barreiras, as provações. Eu creio desta forma, querido, que você vai orar mais, que eu vou orar mais pelo meu próximo, para que ele possa conquistar e conseguir chegar até o fim deste combate. Amém? O objetivo geral: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Temos aí 3 objetivos específicos que a gente atinge no decorrer da lição:
refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. A nossa introdução. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Amém, queridos? Então, nós estamos falando aqui sobre intercessão. Lembra de Atos 12, quando o apóstolo Pedro estava preso? A Bíblia diz que a igreja começou a orar, a clamar, a interceder, né? Orar não, a interceder pela vida daquele homem. E nós vimos o resultado da oração. Então, queridos, vamos orar para que nesse momento algum do nosso irmão possa estar passando por dificuldade, possa estar passando por desespero, de repente ainda é novo na fé, é verdade? Vamos lembrar daqueles que aceitaram Jesus antes de dar a pausa no culto, como é que eles possam estar, dar uma ligadinha de repente para eles após ouvir aí essa aula, né? Porque eles podem estar com dificuldade, eles podem estar passando dificuldade, não estão compreendendo. Vamos voltar aqui, que nós estamos aqui no YouTube, a rede social hoje é vasta. E nós vamos ver que tem pessoas falando de tudo quanto é jeito, tacando informação em cima dos outros. Então vamos orar para que eles possam se fortalecer, se edificar, se arraigar, né? Se enraizar no Senhor, nesse amor que é tão pleno e maravilhoso. Amém, querido? Importante, né? Temos o dever de interceder uns pelos outros. Nosso tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, queridos, como nós falamos aqui, o duplo, né? O duplo pedido, o poder do Espírito Santo no homem interior, é verdade? Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não consegue vencer a carne, ele não consegue vencer os poderes espirituais. Então preste atenção, por favor, no que nós estamos falando aqui. E vamos colocar em prática, porque o Senhor Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, né, ele é frágil, a qualquer momento ele desaba. Então, preste atenção no que você está aprendendo nesta lição. O apóstolo Paulo ele está orando para que o Espírito Santo possa fortalecer o homem interior. Lembre-se, queridos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Isso ele está falando no sentido de combater. Por isso que ele fala que não é contra a carne, porque não é contra um semelhante a nós. Mas a Bíblia também fala que é uma luta entre a carne e o espírito. Aí ele não está falando a um semelhante, ele está falando a mim mesmo. E sem o Espírito Santo não há condições. Eu vou falar bem claro, eu vou repetir, não existe condições de vencer espíritos malignos que lutam contra a nossa vida, e não há como vencer a nossa carne sem a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Então, ele vai fazer esse duplo pedido logo de início, porque só com a ajuda do Espírito Santo é que eles vão poder vencer. Amém? Subtópico 2.
Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Vai aí nossa primeira referência, 1 Coríntios 16, verso 13. Isso. Então, ou seja, para que fosse vestida, né? Para que eles fossem vestidos. E peça isso, irmãos, para que o Senhor possa vestir nossos irmãos, para que eles possam estar firmes, sabe, na presença do Senhor. Devemos nos preocupar com isso, tá? Amém? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. É muito importante que você confira essas referências. Nosso tempo aqui ele não pode ser muito longo, né? Porque senão acaba fadigando muito. Então, confira essas referências, para um tempo para estudar e analisar essas referências. Bem, subtópico 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é kaitoikein. Kaitoikein, isso? Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, né, ele não é que não tinha a habitação, mas que ele vai pedir que aquela habitação seja contínua, seja algo que fique permanente na vida dos irmãos de Efésios. E entendendo que ele vai dizer que é pela fé, entende? Só há um meio, tá? De que isso venha acontecer, essa habitação venha acontecer, é pela fé. Eu tenho que crer, tá? Eu tenho que acreditar nisso, é pela fé. Então ele ora para que, pela fé, né? Ele ora para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, ou seja, essa é a oração para que eles venham, né, pela fé. Porque, queridos, se a fé esmorecer, na verdade, as pessoas acabam perdendo, né, o amor por Cristo, pela obra, pelo próximo, e abandonam tudo, não é verdade? Então, pela fé. Então, nós precisamos manter a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Guardei a fé. Independente de que o combate dele já tivesse acabado, a fé dele teria que manter-se em dia, tá bom? Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Subtópico 1. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo. João 13:35. Achei até importante aqui. Deixei marcado aqui para a gente ler. 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então esse aqui é o sinal de que nós somos de Cristo, quando nós amamos uns aos outros.
A prova de filiação com Deus, epístola de 1 João 4,7, é a prova de que eu sou de Deus, que eu sou filho de Deus porque eu amo, e deve ser expresso por meio de atitude concreta, primeira epístola de João 3,17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13, 13. Eu também deixei aberto aqui para nós ler. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Então a gente sabe que o que fica, o que vai restar mesmo vai ser o amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, queridos, tomar cuidado, né, quando as pessoas citarem a Bíblia de qualquer forma. Tem pessoas citando a Bíblia de qualquer forma, Juliana. E muitas das vezes a dona hermenêutica acaba sofrendo, né? Então a dona hermenêutica acaba passando mal. Então, as pessoas estão falando, é porque passado os tempos, o amor de muitos esfriaria. Querido, pelo amor de Deus, deixa isso aí de lado. Quem não ama não é de Deus, por favor, queridos. A prática do amor tem que estar em nós. Por quê? Porque toda obra que foi feita em nossa vida, a base dessa obra é amor. Vamos lá? Deus amou o mundo. Olha lá, a base é o amor. Então, tudo foi movido por amor. Então, como é que eu posso ser alcançado por esse amor e não vou amar? Queridos, só se eu estiver longe de Cristo. Só se eu tiver abandonado ou apostatado a minha fé. Agora, se eu ando com Cristo, eu devo amar. E o amor, segundo o apóstolo Paulo, não se acaba. Não acaba. O problema é que muitos estão perdendo a vontade de amar, buscando outras questões. Então, vamos praticar o amor. Vamos buscar mais e mais as coisas que vêm do alto para a nossa vida, para que nós possamos estar cheio de quê? Desse maravilhoso amor, tá bom? Porque ele foi derramado, ele é derramado em nossos corações, tá bom, queridos? Subtópico 2. Arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões apontam para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, queridos, olha pelo que o apóstolo Paulo está orando pelos seus irmãos. Um homem preso, orando para que os seus irmãos que estão livres estejam arraigados, ou seja, estejam enraizados, né? Tem até um louvor que eu tenho aí, né? Só quem tem raiz, né? Então, um louvor, né? E vai falar sobre isso, vai ser louvado sobre isso. Então, arraigados e fundados, ou seja, ele vai falar de bases. Ele vai trazer dois exemplos comuns e corriqueiros. Todos nós sabemos, querido, que uma boa fundação, ela te leva ao mais alto. Na verdade, ela te leva a maior estabilidade. Um prédio bem fundado, ele pode chegar ao seu objetivo sem perigo. Na verdade, uma árvore que está bem enraizada, ela está firme. Então essa é a oração, olha isso, irmãos.
Às vezes, querido, nós passamos por algum momento de luto na nossa vida, a gente já não quer mais orar pelo nosso irmão, a gente não quer orar pelo pastor, a gente acha, tá todo mundo bem e eu tô mal, poxa, a vida foi ruim comigo, poxa, será que Deus... Querido, o homem está preso. O homem está preso e orando para que o amor de Deus venha estar enraizado e fundado nos corações dos irmãos de Éfeso. Então que nós possamos entender isso. Queridos, entender que servir a Cristo nunca foi o que muitos estão querendo pregar por aí, né? Um mar de rosa. Pregar a Cristo, viver o Evangelho é viver muitas vezes privações, lutas, dificuldade. No mundo nós teremos aflições, nós nunca fomos enganados, não é verdade? Quem passa luta, quem passa por dificuldade, quem passa por provações, isso não quer dizer que a pessoa abandonou o Senhor, ou que está em pecado, ou algumas outras coisas que os outros podem falar. Pode simplesmente estar passando por uma provação da parte do Senhor. Eu fico maravilhado quando o texto bíblico ele vai dizer, né, a respeito de Israel, quando Deus vai falar, te provei 40 anos no deserto só para ver o que passava no seu coração. Olha isso. Né? Quando Deus deu testemunho de Jó, Satanás falou, também você dá tudo a ele. O presbítero Douglas fez uma live maravilhosa há pouco tempo, vai lá no Facebook do presbítero Douglas Rocha, está lá no ar ainda, a live, falando a respeito de Jó. Satanás falou, você dá tudo a ele. Ele te adora porque você dá tudo a ele. Mas você dá tudo a ele. Aí tirou tudo e o homem fez o quê? Continua adorando. Não é verdade? Ele fez alguma coisa de ruim? Não. Deus permitiu que acontecesse na vida dele. E em nenhum momento ele transmitiu isso para Satanás. Ele não falou, o diabo. Não. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos saber passar por momentos bons. Mas vamos glorificar e saber viver os momentos difíceis da vida. Para que nós possamos ter maturidade, equilíbrio na presença do Senhor. Amém, queridos? Para que nós não venhamos ser levados de um lado para o outro, agitado pelo vento. Não, mas vamos ter o pé firme, entender que essa obra é uma obra séria, é uma obra espiritual, que nós precisamos crescer a cada dia para que possamos estar firme. Amém? Louvado seja Deus. Subtópico 3. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Ele dá uma referência aqui muito importante, até para você anotar, para você ler. Primeira Epístola de João 4, 10 e 11. Ele diz assim: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então é interessante que ele fala, né? Se Deus assim nos amou, estando nós em pecado, sendo nós indignos, assim também eu devo amar. Não amar quem merece meu amor somente, mas amar também aquele que eu acho que não merece. É que o evangelho verdadeiro é esse, é amar tanto aquele que eu vejo como bom, como aquele que eu entendo que é mal, que eu também devo amar. Que é interessante que ele diz no versículo 12, que ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Ninguém eu amar, nos amar uns aos outros. E uma certa mulher escreveu uma frase muito importante quando ela diz que os bons merecem o nosso amor. E os ruins necessitam dele. Queridos, olha isso. Que frase poderosa.
Os bons merecem e os ruins necessitam. Leva isso para o seu coração, leva isso para a sua mente, para o seu entendimento e coloca em prática, que você vai ver vidas transformadas. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você entende isso? Não é amar da sua maneira. Se eu amo da minha maneira, eu só amo quem eu acho que merece. Se eu amo da minha maneira, eu amo quem me ama, eu amo quem me agrada, eu amo quem de alguma maneira tem algum retorno para minha vida. Esse é o meu amor, mas o amor de Deus não. O amor de Deus eu amo independente de retorno ou não, se merece ou não, se é bom comigo ou não, se me trata bem ou não, eu amo com o amor de Deus. Então é dessa maneira que Paulo queria que os crentes entendessem, cheio de toda a plenitude de Deus. E o que é interessante, né? É um amor que excede o entendimento. Subtópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Tópico 3, né? Tópico 3. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Subtópico 1. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55, verso 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. 1 Reis 3, do 5 ao 14. Então, queridos, toma muito cuidado, né, para que a gente não venha olhar, Deus pode fazer infinitamente mais do que o que pensamos. Ele está falando a respeito da obra, das bênçãos divinas. Espirituais e divinas. Eu sei que Deus pode te abençoar com tantas coisas materiais, mas que nós venhamos entender que nós estamos falando das coisas divinas, das coisas espirituais. Há muitas riquezas espirituais. Se você pegar os vídeos anteriores, nós falamos sobre isso aqui, e é de grande importância que você veja isso e entenda, porque muitas vezes nós estamos materializando muito as coisas e estamos esquecendo das coisas espirituais. Só tem um porém, querido: na hora da batalha, as coisas materiais fracassam. Não é verdade? As coisas materiais fracassam, porque a batalha é espiritual. Então, que nós possamos entender que Deus, ele está além de nós, tá? Naquilo que pedimos e pensamos. Porque muitas vezes nós estamos nessa, pedindo carro, casa, coisas comuns, que é importante para a nossa vida ter carro, casa. É importante, tá bom? Mas o que é mais urgente na nossa vida é ter uma vida espiritual em dia com Deus. Tendo isso, não é verdade? Todo o restante, querido, é bônus. Subtópico 2. O convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferido à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Subtópico 3. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja.
A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115, verso 1 e o Evangelho de João 13, do 31 ao 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Amém? Nós vamos para a nossa conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém, queridos? Essa foi mais uma lição. Espero que tenha abrido o seu entendimento e o teu conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e oremos um pelos outros em nome de Jesus.